Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão da UTFPR. Se você gosta do meu conteúdo, clique em gostei, inscreva-se no canal e bora resolver essa questão. Vivemos atualmente em um cenário de preocupação com a alimentação que fazemos todos os dias e quanto essa forma de se alimentar pode afetar nossa qualidade de vida. Dessa forma, ter uma alimentação equilibrada oferece ao nosso organismo condições necessárias para sermos saudáveis, auxiliando no aumento da disposição e da autoestima, na diminuição do estresse e ansiedade, melhora da qualidade do sono, além de prevenir diversas doenças. Uma das formas de fazer uma alimentação equilibrada é o uso da pirâmide alimentar para montar nossas refeições diárias. Ela é baseada em 8 grupos que estão dispostos em 4 níveis distintos. Primeiro nível, base da pirâmide, grupo dos cereais, tubérculos e raízes. Segundo nível, grupo das hortaliças e das frutas. Terceiro nível, quero dar destaque para esse nível, grupo de leite, grupo lácteo, grupo de carnes e ovos, grupo de leguminosas e oleaginosas. Quarto nível, topo da pirâmide, grupo dos óleos e gorduras, grupo dos açúcares e doces. Então está aqui. Considerando as 3 refeições montadas a seguir, usando os 3 primeiros níveis da pirâmide alimentar, determine a quantidade em quilocalorias por porção que devemos comer em cada nível, 1, 2, 3, respectivamente. Então, olha só, os alimentos do primeiro nível eu vou chamar de U. U de 1 é o primeiro nível. No segundo nível, eu vou chamar de 2, D de 2. E do terceiro nível, vou chamar de T, T de 3. Então, olha só aqui a pergunta. O autor diz, primeiro eu vou colocar aqui a resposta esperada pelo autor, tá? Então, ó, a resposta esperada pelo autor. Nós tínhamos o seguinte aqui, vamos embora. Olha só, a gente teria aqui, ó, uma porção de arroz. O arroz está no primeiro nível. Então, aqui eu vou colocar U, depois 2 porções de verduras. Verduras está no segundo nível, então mais 2 vezes D. E uma porção de carne. Carne está no terceiro nível, mais T. Se eu somar tudo isso, vai dar 505. Então, 505 aqui seria a resposta esperada. Segunda porção, 2 porções de pão. Perceba que o pão está no primeiro nível. Então, vai dar 2U. Depois, uma porção de fruta. A fruta está no segundo nível. Então, mais D. E 2 porções de leites ou queijos. Leites ou queijos está no terceiro nível. Então, mais 2T. Tudo isso igual a 830. E agora, a última questão. A última fala. Primeira, uma porção de batata. A batata está no primeiro nível, então aqui é o U. 2 porções de verdura. Verdura está no segundo nível, então mais 2D. E 3 porções de feijão ou oleaginosa. Perceba que feijão e oleaginosa ele deixou no segundo nível. Enquanto que aqui no texto fala que a oleaginosa está no terceiro nível. Por causa disso, a questão deveria ser anulada, né? Fazendo as contas aí, a gente já viu, vou resolver até o fim para você, já viu que o certo seria considerar ela no terceiro nível para dar a resposta correta, tá? E isso tudo seria igual a 615. Então, essa daqui seria a resposta esperada. Essa é a resposta esperada.
Mas eu posso fazer o seguinte aqui. Essa aqui eu poderia interpretar uma segunda possibilidade, né? Agora vem esperada e uma possibilidade. Vou escrever segunda possibilidade. Uma segunda possibilidade. Nessa segunda possibilidade, o que aconteceria? Eu admitiria que a oleaginosa estaria no segundo nível. Então vai ficar mais 3D. Aí o que vai acontecer? Você vai ver que essa segunda possibilidade não vai ter resposta. Então eu vou fazer das duas maneiras para vocês, ok? Então vamos lá. Uma das formas seria a gente escalonar esse sistema. Como a gente pode escalonar? A gente pode pegar as duas primeiras equações e eu posso multiplicar por menos 2 e somar na de baixo. Caso eu faça isso, quanto que vai dar a equação de baixo? A de cima vai ficar totalmente inalterada, ou seja, vai ficar U mais 2D mais T é igual a 505. E a segunda seria uma combinação, ó, menos 2 vezes U, menos 2U. Mais 2U, cancela, então vai dar 0. Menos 2 vezes 2D dá menos 4D. Mais D resulta em menos 3D. Menos 2 vezes T, menos 2T, mais 2T, 0. E aqui vai dar menos 2 vezes 505, vai dar 1010. Menos 1010 mais 830 vai dar, daqui dá 170, vai dar 180. Então, menos 180. Olha só, aqui já ficou facinho, hein? Então, como é que a gente obtém o D? Basta passar o 3, o menos 3 aqui, dividindo. Então, o D seria igual a menos 180 sobre menos 3. Então, o D seria menos dividido por menos dá mais, 180 por 3 dá 60. Então, o D é igual a 60. Se o D for igual a 60, o que eu posso fazer? Eu posso substituir esse 60 aqui. Por exemplo, na primeira equação. Então, ficaria U mais 2 vezes a primeira equação, que é 60, mais T igual a 505, tá? E na última equação também posso substituir o D, então vai ficar U mais 2 vezes o D, que é 60, mais 3T é igual a 615. Então, se eu resolver aqui, vai ficar U mais, o que virou um sisteminha, né? 1 mais 120, que é 2 vezes 60, mais T igual a 505. E a equação de baixo, U mais 120 mais 3T é igual a 615. Então, este sistema... Olha, tá tão fácil desse jeito que eu prefiro já resolver assim mesmo. Se eu multiplicar a primeira equação por menos 1 e somar na segunda, menos 1 vezes U, menos U, mais U, cancela. Então, aqui eu posso cancelar. Menos 120 mais 120, cancela. Menos 1 vezes T, menos T mais 3T, dá 2T. 615 menos 505 vai ser igual a 110. Passa o 2 dividindo. O T é igual a 110 dividido por 2. Então, T é igual a 55. Então, ó, D é 60. Se D é igual a 60, já estaria em dúvida entre essas três aqui.
O T é 55, estou em dúvida então entre essas duas. E agora só falta a gente encontrar o U. Se eu substituir aqui na primeira, eu já consigo encontrar o U. Ó. O U mais 120 mais o T. O T agora eu já calculei da 55. É igual a 505. Então, o U mais, aqui vai dar 120 mais 55 dá 175. É igual a 505. Se eu passar o 175 subtraindo, então 505 menos 175 seria o U. Então, o U é igual a... Essa conta vai dar 360. 360. E dê a resposta apontada pelo gabarito. Se você vê essa segunda possibilidade, o que acontece aqui nessa segunda possibilidade? Bem, a resolução inicial vai ficar igualzinha aqui no começo, porque as equações em vermelho não vão me dar problema. Então, D igual a 60, ficaria em dúvida entre as três. Por enquanto, não teve problema nenhum. Então, se eu reescrever as equações, eu teria o U, 2 vezes 60 dá 120, mais T igual a 505. E na última equação, eu teria o U mais 2 vezes 60 dá 120, mais, aqui seria 5 vezes o D, né? 5 vezes o D, então aqui não ficaria 5 vezes, não seria 2 vezes 60, e sim 5 vezes 60. 5 vezes 60 dá 300. Tudo isso igual a 615. Passando para lá, já percebo que U é igual a 315. E se U é igual a 315 e D igual a 60, eu não tenho nenhuma alternativa com 315. Por isso, essa questão deveria ser anulada, tá? Então, essa seria a conclusão.